encantada com a história, simplesmente. Como Deus conduz as pessoas que são dóceis. E vocês vão ouvir agora, nesse bloco, como foi a trajetória do professor Juarez. Começa com o projeto Rondon, o primeiro, quando começou. Isso. O projeto Rondon iniciou em julho de 1967. Eu estava no 5º ano da faculdade. Né? E eu me aproximei muito da ideia, gostei muito, porque eu tinha um sentimento de compaixão muito grande, intensa, ao ver os pacientes sofrendo nas filas de pronto-socorro. Naquela época existia indigente com muita frequência, né? Então eu me apiedava muito com aquele quadro. E quando surgiu o projeto Rondon, eu percebi que o projeto Rondon seria uma oportunidade para eu atender os pacientes muito distantes dos grandes centros que precisavam de atendimento médico. Né? Mas, ao mesmo tempo, desse sentimento de compaixão, eu tinha um sentimento de gratidão, porque eu estudei numa universidade estadual, portanto pública, então eu queria retribuir ao poder público o que o poder público fez por mim de maneira indireta e impessoal. Né? Ninguém sabia que eu era o Juarez Avelar. Né? Mas então, o projeto Rondon me possibilitou não só o meu sentimento de compaixão, como também o meu sentimento de gratidão em retribuir o poder público de maneira impessoal. Eu fui para o Amazonas, morei no Amazonas lá um certo tempo, e fui então para Dom Pedrito, no projeto Rondon 2, em julho de 68. Eu estava já no 6º ano da faculdade. E no projeto Rondon 2, como eu já tinha ido no projeto Rondon 1, eu então fui o coordenador da equipe. Aí já foi uma equipe multidisciplinar. Olha. Tinha estudante de medicina, enfermagem, assistente social, agronomia, veterinária, engenharia, etc. Né? E meus colegas da equipe de agronomia e veterinária foram fazer um trabalho assistencial na zona rural, orientar como é que o porco, como é que a assistência técnica nesse sentido. E lá foram na fazenda de um cirurgião plástico que morava em Porto Alegre e tinha uma fazenda lá em Dom Pedrito e morava lá em Porto Alegre. Mas naquela semana ele estava lá em Dom Pedrito. Então meus colegas conheceram esse médico, esse cirurgião plástico, ele prontificou a me receber, então fui lá conversar com ele, conversamos durante 15 minutos na minha vida. Informei para ele o trabalho que era, porque ele queria saber o que eu estava fazendo lá. O que você está fazendo aqui? Né? Ele é muito simpático, muito loquaz. Então eu falei, não, eu estou aqui atendendo as pessoas assim, eu expliquei rapidamente. E eu soube que você quer fazer cirurgia plástica, pois eu quero fazer cirurgia plástica. Assisti a uma conferência do Dr. Pitangui sobre queimadura, que eu gostei muito, fiquei encantado com aquele movimento da pele para resgatar a forma do corpo humano. E eu não sei se vou ter a oportunidade de encontrá-lo outra vez. Aí ele bateu a mão no meu ombro e falou, você vai, garoto, jovem, eu falei, jovem, você vai, eu sou muito amigo do Ivo, vou te dar uma carta de apresentação. E ele pegou um bloco de receituário e lá mesmo fez a carta de apresentação. Então eu encontrei com esse homem uma vez na vida... 15 minutos. 15 minutos. Ele abriu a porta da minha vida. Gente, entendeu? Então depois eu dei sempre notícia para ele de que eu entrei para o curso do Dr. Pitangui. Porque aí o que o senhor fez? Aí o senhor pegou a carta... Eu peguei a carta, cheguei no Rio, agendei um horário para falar com ele. E? Né? Ele me recebeu muito bem. Primeiro eu queria saber que relação tinha o Demétrio Xavier, que é o amigo dele, com o Projeto Rondon. Aí expliquei que eu fui lá atender as pessoas carentes da cidade dele, ele gostou muito, ele usou um tema muito interessante para me apresentar. Eu estava fazendo um trabalho meritório e que demonstrei personalidade, caráter e mostrava que era um moço de futuro. Essa é a carta de curso que está no livro nosso aqui. Ó. E ele, então, o doutor Pitangui recebeu a cara, muito bem, tá bom, então tá bom. Então você vai fazer o curso comigo. Isso foi em agosto de 68. Aí eu imaginei que eu precisava ter um contato com ele à distância, não muito próximo, para não perturbá-lo. E também não distanciar muito para ele não esquecer de mim. Né? Aí, eis que chegou a minha formatura, eu tive a ideia de levar um convite de formatura para ele. Então, em novembro, eu fui lá. Agendei na clínica do Dr. Pitangui um horário para entregar para ele o meu convite de formatura. Né? Aí, quando eu o convite de formatura, ele lembrou da carta do Demétrio Xavier, sendo aquele rapaz do Demétrio, então ele pegou a carta, o meu convite, entregou para a secretária,
falou assim, guarda o convite, vou manifestar na época da formatura dele, né? E ele já vai começar o curso comigo o ano que vem. Era um curso de pós-graduação? Pós-graduação. Porque naquela época nem tinha residência ainda de direito no Brasil. Olha. Não tinha. A residência começou naquela época. Aí o doutor Pedrinho já tinha um curso de pós-graduação desde 1960. Uau. Ele estava muito à frente do tempo. Sim. Né? Aí, quando ele pegou o convite, entregou para a secretária e falou, ele vai começar o curso comigo o ano que vem, né, 69. Aí eu tive que falar para ele que eu não podia, porque eu tenho um compromisso com o Projeto Rondon, lá no Amazonas, ia morar lá no ano seguinte, que eu pedi para ele me aceitar fazer o curso em 1970, né? E o que o doutor Pitangui fez? Ele me olhava atentamente assim, não deu uma palavra, não deu uma manifestação. Eu estava lendo o pensamento dele, né? Esse garoto deve estar procurando o que não perdeu, né? Mas eu fui para o Amazonas e ele aceitou eu começar o curso em 1970, mas me dá notícia do Amazonas, né? Essa frase ficou na minha cabeça. Então, depois de alguns meses lá no Amazonas, uma noite de luar bonita, eu resolvi escrever uma carta para ele. Aí escrevi a carta para ele, ele me respondeu a carta, dizendo que queria ir lá conhecer o trabalho do Projeto Rondon e queria caçar e pescar lá no Rio do Amazonas, se era possível, né? Aí eu tentei organizar a viagem dele, mas estava muito difícil na época. E depois eu mandei para ele uma carta dizendo se ele realmente confirmava a ida dele lá para o Amazonas, lá para Parintins. E a secretária mandou uma carta dizendo que ele não podia ir, porque estava muito ocupado com a agenda internacional. Mas me convidou para fazer uma palestra para os alunos dele, do curso de pós-graduação, com os professores dele, de pós-graduação. Então eu dei uma palestra, está no livro aí, tudo escrito. Gente, já pensou? Fiz uma palestra para os alunos dele, para os assistentes dele, sobre o Projeto Rondon, antes de ser aluno do curso. Quer dizer, já chegou também no curso, todo mundo sabendo quem o senhor era. Meus colegas sabem disso até hoje, né? Que fantástico. Hoje, né? E para a gente encerrar com chave de ouro esse bloco, o que acontece? O senhor ficou com ele os 3 anos, mas o senhor teve o desejo de não ficar no Rio de Janeiro. Correto. E foi para São Paulo. Vim para São Paulo, né? Vim para São Paulo. Sem contato nenhum? Sem contato nenhum. Eu não sabia que em São Paulo tinha a Rua Augusta. Eu não sabia que tinha a Avenida Rebouças. Gente. E muito menos Gabriel Monteiro da Silva. Gente, que interessante, porque ele alugou a primeira casa que fez o consultório dele aqui, na Gabriel Monteiro da Silva, aonde ele também tem, lógico, num outro local que ele construiu, a clínica dele. Nossa, mas o senhor tem... É incrível como eu vejo Deus, assim, indicando todas as coisas e o senhor docilmente fazendo e acatando. Interessante que houve uma época que toda a comunicação era por carta, né? Então, lá na clínica antiga, uma vez eu recebi uma carta do doutor Gabriel Monteiro da Silva, Rua Doutor Juarez Avelar. E eu recebi a carta. A carta. Tudo bem. Bom, a gente, como já está no final, né, só tem 1 minutinho, o que nós vamos fazer? Nós vamos mudar de cenário, nós vamos lá para cima, porque o professor Juarez vai comentar os episódios marcantes do porquê que ele acabou sendo esse especialista, né, em cirurgia de orelha. É muito interessante. Então, a gente vai fechar o bloco agora. Você vai, infelizmente, ter que esperar até amanhã e você vai se surpreender como Deus dá aquelas pistas maravilhosas e a gente tem que saber fazer essa leitura. Então, amanhã eu estou esperando você.